Variedade Tecnerd com Leonardo Molinari. Sou especialista, autor, Doromédica, anime, heróis. Vamos lá, pessoal! Tudo bom, pessoal? Aqui é Leonardo Molinari, tá? Bem, essa é uma palestra especial que foi aplicada no Banco do Brasil, tá? Na verdade, aqui eu fiz uma gravação online justamente para poder me testar, me revisar alguns pontos chaves. Então aqui é bem legal, tá? Ela é uma replicação de uma outra palestra que eu tenho, que é em prática, tá? Que já foi postada aqui no canal. Então a ideia aqui é justamente a gente trabalhar um pouco em cima, tá? E vocês vêem, uma palestra curta, tá? Numa versão mais reduzida, mais ou menos uns 25 a 30 minutos. Então a ideia aqui é justamente a gente conversar um pouco e eu mostrar um pouco do que está acontecendo de um outro olhar, tá? Vamos lá, pessoal, é isso aí. Que é em prática, filosofia do pepino em testes funcionais, teste de performance e muito mais. Pô, Molinari, o que é isso aqui? Bem, primeiro é mostrar uma outra visão, tá? Uma outra visão sobre o olhar do defeito. Ah, Molinari, o que é isso? Pepino? É isso aí, justamente um pepino, tá? Eu não quero que vocês opa, pepino, como assim? Pepino, bug, defeito, né? É uma brincadeira positiva. Por quê? Porque na realidade, tá? A importância aqui é realçar, validar, tá? A importância dos testes, tá? E de toda a parte de QA, mas sobretudo com outro olhar, com o olhar de quê? Do defeito, do problema, do bug, do pepino. Por quê? Para que você possa detectar melhor os seus bugs, os seus defeitos, que começam muitas vezes em você. Exatamente essa ideia, tá? Se você não der um bom dia, galera, isso aí, um boa tarde, não sei o quê, você pode pegar um usuário de mau humor, você pode pegar um usuário, tá? Com algum problema que não te passa uma informação, você decide coletar essa informação para que chegar na hora você, então vou escrever aquele caso de teste baseado naquela informação. Se a informação não passa direito, o que acontece? Você dança. E aí você gera, ou você deixa de captar, tá? Você gera um defeito que não capta um defeito propriamente dito, tá? Um problema de software, tá? Você gera um outro problema de comunicação. Então, tudo pode gerar ruído, né? Tudo pode gerar pepino. Eu não quero que você fique essa impressão de pepino é ruim, no bom sentido, tá? Aqui eu quero transformar um pepino em uma salada, uma coisa boa. Essa que é a ideia, um outro olhar para que você capte, tá? Diversos nuances da prática em função da minha experiência. Beleza? É isso aí, vamos nessa, tá? Bom, primeiro, eu vou falar sobre quem sou eu, tá? E a WTI, beleza? Tá? Depois eu vou dar uma visão um pouquinho mais detalhada, tá? Sobre a importância de um outro olhar sobre os problemas de software, que o Canel também chama de pepino. Por quê? Porque eu acho que a gente pode transformar coisas ruins em coisas boas, em função da experiência. Tudo é aprendizado. Até mesmo uma lição básica, que é você descobrir um defeito, ele tem que ser transformado num teste. Então, o teste é muito legal. Você que não tem essa visão, que é uma coisa bem legal. E o que eu faço o quê? Claro, natural. Mostrar testes em visão, uma visão global de como é que está um pouquinho de QA hoje. Tá aí, dá uma passada em testes funcionais de performance. Bolinari, você vai falar de testes funcionais de performance? Não, não vou falar. Tá? Eu vou falar alguns problemas principais que a gente encontra em testes funcionais de performance na hora que você cria os seus testes, seja funcionais ou de performance. Por quê? Porque, então você vai falar o problema A, B, C, não. Não é específico. São gerais. Porque senão o tempo não daria aqui, né, gente? É isso aí, tá? E algumas boas histórias que eu conto são muito legais. E, é claro, fazer uma ponte pro futuro, tá? Por quê? Para que você veja a importância. É bem legal testar, e é bem legal, tá? Isso é a importância de você verificar a qualidade de software ao longo do projeto. A qualidade começa em você, tá? E a qualidade de software às vezes vai muito além do software, está ao redor do software. Começa com as pessoas, porque é um software que é para alguma coisa, por alguém que teve uma ideia, para alguém, e isso faz com que você realmente tenha aí uma ponte para esse futuro, como você começa a fazer um teste. Tá? Então você tem que ver o que está acontecendo hoje, para que caminho está indo a tecnologia, qualidade que você precisa adquirir aí em cima. Por quê? Para que você se torne teste cada vez melhor. Teste é muito legal. As pessoas antigamente tinham uma visão errada, mas teste é uma coisa fantástica que as pessoas pensam assim de uma maneira torta. Por isso que eu subverto o olhar de testes aqui. Essa que é a ideia, tá? Beleza? Tá? Bem, quem é o Leonardo Molinari? Leonardo Molinari é esse doido aqui que escreveu esses livros todos, tá? Desde o meu primeiro livro foi Testes Funcionais, teste de performance, desculpa, seja outro, teste de software, tá?
E aí eu veio outros, gestão de projetos, gerente de configuração, e 2 livros também, um de teste funcional de performance, e outro de gestão de projetos, livro de inovação, automação de ferramentas open source, sobretudo. E meus 2 últimos livros, que é teste de aplicações mobile e cloud computing. Então eu tenho muitos livros aí, são esses 10 livros aí, fora que eu também sou consultor especialista 3 décadas, sou mestre mesmo, tá? Tenho mestrado em inovação, em administração e inovação, / em serviços e / em teste de software. Pô, cara, doido, é isso mesmo. Sou pós-graduado em QA, engenharia de sistema de computação na época, né? Então, assim, também sou youtuber também, blogueiro, nerd, geek, poeta, tenho um livro de poesia também que, né, muita gente não conhece. Tenho uma visão na área de tendências de QA e romancista nas horas vagas, pô, também, isso aí. E vai vir muita coisa nova em 2020, tanto que eu tô realçando aqui um livro meu primeiro romance, é um romance nerd, tá? Que tá com o nome atual provisório de comportamento aleatório. Por que é isso? É bug ou é romance? É isso mesmo, é um bug romance, tá? É isso aí, é um suspense que fala do mundo nerd, do mundo geek, e a gente tá junto aí, tá? E claro, vai vir novos livros meus de digamos assim, livros técnicos que eu já estou escrevendo. O meu outro livro técnico, já acabei esse que foi meu romance, já estou escrevendo outro livro técnico, então vai ser bem legal, muita coisa está vindo aí em 2020, tá? E claro, muita gente, eu tenho várias visões, porque eu já passei por todos os ambientes de teste de software, e eu cito hoje que esse meu livro teste de software já está na 4ª edição, então as pessoas acabam que tomam ele como referência. Muita gente começou com teste de software através desse meu livro, que acabou sendo um marco no país em 2003. Tá? Para a parte de qualidade de teste de software, tá, gente? Então vamos nessa. Opa, e a WT? A WT é a empresa que me trouxe aqui nessa palestra aqui do Banco do Brasil. Claro que tem que falar um pouquinho. Vamos assistir um videozinho rápido deles? É isso aí, vamos nessa. Vamos nessa, valeu, galera. Opa! Somos uma empresa provedora em soluções de testes de software. A equipe WATI é composta por especialistas altamente capacitados e experientes. Nossa meta é um sistema sem falhas e absolutamente confiável. Com um sistema estabilizado, você reduz drasticamente custos e aumenta a qualidade da produção. Também diminui os gastos com manutenção e evita sobrecarregar o suporte. Com foco total nos seus negócios, melhoram os resultados. Colaboradores e diretoria trabalham mais felizes. Nosso portfólio de serviços contempla soluções completas de testes de software, cobrindo todas as categorias. Avalie e certifique seu software conosco e consulte nosso portfólio completo de serviços. WATI. Construímos sorrisos. É isso aí, gente. Eu falei um pouquinho da WTI, tá? Como falei, é uma empresa que tem fábrica de teste, automação, consultoria de especialidade, treinamentos, tá? Eu mesmo dou vários treinamentos pela WTI e formando muita galera de teste de software que é assim, que é muito importante vocês verem que você tem que reaprender sempre o básico. O jogador de futebol não está sempre treinando falta, não está sempre treinando passe, são coisas básicas. O cara já sabe. Sabe não, se o cara não treinar, o cara esquece. Isso é a mesma coisa a área de qualidade de software. Eu aprendi. Você aprendeu há quanto tempo atrás? Será que você sabe cada vez mais as melhores formas? É por aí, tá? Então o Molinari tá sempre se reinventando, tá? Nego diz que eu sou um dinossauro, porque eu já passei por mainframe, client server, web, mobile, tá? Gestão IA. Opa, Molinari, até isso aí. Molinari é um cara meio off-topic, como fala a galera, entendeu? Vamos nessa. E eu quero começar essa parte entrando mais fundo, tá? De qualidade de software, mostrando a importância através de um pequeno jogo. Não é pequeno não, né? Que eu jogo, que é Magic the Gathering. Tá? Algumas pessoas nunca ouviram falar, outras pessoas não têm noção. Que é um jogo que deu, digamos assim, origem, estimulou outros jogos como Pokémon, Yu-Gi-Oh! A se transformar em jogos de cartas. Então, Magic the Gathering é um jogo de carta, um card game nerd. E esse personagem do jogo, tá? Que é transformado em carta também, que já foi transformado em várias cartas, tem uma frase que eu acho única, que é o Jace Berlin, tá? Que eu vou traduzir aqui literalmente para vocês. A mente pode ser sua grande arma ou sua grande fraqueza. Por quê? Porque a gente que trabalha com QA e testes, você acha, já sei tudo, tá tudo bem. Tem certeza mesmo? Aí vem, você esquece uma técnica, você esquece não sei o que. Aí a esposa tá
já acordou mal, a esposa está com problema, o filho está gritando porque quer a mesada do mês. Aí o teu chefe está te dando pressão, aí você estoura, aí no final, você que pode ser o melhor cara do mundo, mas se você não tem controle emocional, a mente, acabou. Mas eu sou um cara bonzinho, tranquilo, mas não sabe as técnicas direito. A mente, olha a sua grande arma e a sua grande fraqueza. Exatamente isso que as pessoas acham. Que nada. E por isso que eu estimulo. Às vezes pessoas fantásticas, às vezes, não veem o potencial que tem. Então eu já canso de ver grandes galeras de programação de testes que tem muitas qualidades e até muito mais além, entendeu? Do que a gente imagina e se subvalorizam. E eu gosto de ir nos treinamentos, conversar com as pessoas, estimular as pessoas que acredito, tá? Que testa uma coisa bem legal, tá? Por quê? Porque não é só você desenvolver um software bonito. Sei que não tem muita gente aí que deve estar de desenvolvimento e programação, mas sobretudo gente que gosta, tá? De testar também. Então eu não vou ensinar as técnicas, nem pretendo, mas se você não testar tanto quanto bem você desenvolver, que é prazeroso, é prazeroso descobrir bug? É prazeroso sim. E é bem legal. Se você vê, descobrir um problema, sai muito mais barato descobrir em desenvolvimento do que o contrário, do que lá em produção. Por quê? Porque aí o pessoal de suporte fica estressado, que tem que consertar o bug, o cliente está pressionando, sai mais caro porque o custo é maior. Isso tudo é mais caro, então quanto mais cedo a gente descobrir, melhor. E a gente tem várias estratégias. Por isso que eu sempre falo, a mente pode ser sua grande arma ou sua grande fraqueza. Nunca acha que sabe tudo. A gente sempre tem que aprender um pouquinho mais a cada hora e a cada dia. Vide a parada do seminário aqui, né, gente? E eu quero definir no pepino, então vamos lá. Ele tem várias origens, como eu já falei. Pode ser software, você pode ter um software com problemas que gera um problema também de software, um software que pode estar um problema de instalação, outras coisas. Pessoas, você pode ver pressão do chefe, quero pra ontem, é tudo pra ontem, você, pum, acabou, já era. Um ambiente, pode ser um ambiente que tem como eu já vi, gente que não tem uma cadeira decente, você fica lá com dor no braço, dor no ombro, no final te dá um problema de saúde, aí o projeto, o prazo é curto, você tem que fazer tudo pra ontem, fica até tarde, aí gera o quê? Né? Aí, esses problemas todos, sem conta comunicação, né? Que isso eu nem falo mais. Porque você pode estar gerando um defeito, um bug ou uma falha. O que é? Pera lá. Um defeito é uma não conformidade. Malinari, isso é óbvio. Sim, tá? Uma não conformidade. Disse que tem que ser feito isso e não foi feito. Um erro, um bug, é algo aleatório. E uma falha humana. Tá? É o que sob vista humano. Isso é, defeito software, um erro, um bug software e a falha humana. Muitas vezes o software é perfeito, não tem defeito, não tem falha, mas o usuário não sabe usar, porque não foi instruído. Olha a falha de comunicação que não foi orientado ao usuário a usar. Ou então o usuário usa a aplicação do jeito certo, mas lá no meio tem um detalhe lá que não estava conforme foi especificado. Isso tudo são problemas de software. Esse é o grande pepino. O pepino tem várias faces. É isso que eu quero mostrar para vocês. Tá? Por quê? Porque ainda tem um outro pepino também. Na hora que você vai reportar pepino, tá? Isso é, você tem que colocar um relatório. Se você não você vai reportar. Se você não reportar direito o pepino, quem pega o pepino para resolver, seja a galera de desenvolvimento, vai, isso é mole. Aí você escreve 2 linhas de pepino, tem um problema de software tal na tela tal. Você não especifica direito o que acontece. Acontece que ninguém descobre defeito, porque você que descobriu não explica como tá lá. Entendeu? Então, então você dá uma explicação tão grande, mas tão grande, que quem vai entender, né, vai resolver, não entende o que você colocou. Então você tem que colocar qual a maneira adequada. É um equilíbrio. Você tem que colocar um texto claro, você tem que explicar, você tem que reportar, né? Você tem que reportar, você tem que acompanhar. Isso é bem legal, porque o bug, né? Por que eu estou falando isso tudo? Porque muitas das vezes o problema é resolvido, mas chega na hora do reporte, tem uma falha. Porque você não reportou direito. Aí você não reportou direito, quando esquece de colocar uma frase, o cara fica, eu já vi, né? Relatórios de defeitos levarem 2 dias, porque o cara que especificou não colocou lá uma linha, que era uma informação, né, que para ele não tinha nada demais, mas que era significante. Entendeu? Mas que era importante. Aí o que acontecia? O problema acontecia. Então, olha só o pepino. O pepino pode estar em tudo que é lugar. O pepino pode estar antes, durante e depois. Entendeu? É isso que eu falo. E na hora você tem que acompanhar o teu problema, né, em si. Por quê? Porque no fundo você é corresponsável na hora que você descobre.
Isso que é importante. Ah, descobri lá, dane-se. Né? Se você designou alguém, acompanhe. A não ser que você seja relocado. Mas acompanhe, tire dúvida. Né? Ah, mas é como? Bota as evidências lá. Ah, mas eu rapidinho uma cópia de tela. Nem sempre cópia de tela. Às vezes você tem que gravar. Tem que colocar o banco de dados. Eu minto, colocar uma imagem do banco de dados. Ou uma imagem, uma query, um resultado. O que for. Para quê? Para que você possa quanto mais informações para fortalecer quem vai resolver o problema. Às vezes o desenvolvedor a galera resolve no instante. Mas se você não dá informação para ele onde é que está o bug, é que nem um criminoso. Você descobriu onde é que está o crime. Então você mostra a arma, o crime e como ele matou. Se você não mostrar a arma e o crime, está faltando alguma coisa. E onde ele matou. Onde que é o que aconteceu? Ah, não sei. Vai lá e descobre. Não é assim. Então, testar é bem legal. Mas tem esses pequenos nuances que as pessoas se esquecem. Tá? Por quê? Porque o bug é inevitável. Olha o Thanos, eu sou inevitável. Então o bug é inevitável. Não tem como, as contas são inevitáveis. Né? Não tem como, o sofrimento, a saúde, tudo você tem que cuidar. E sempre vai ter um bug. O sistema é perfeito. Não é perfeito. Você que não está vendo o bug até agora. Que tem uma lei de pesticida que diz o seguinte, tá? Que diz que por mais que você jogue inseticida, você não consegue matar todos os insetos. E é por aí. Ah, mas aí tá uma propaganda. Ah, mas eu 100% sem falha. Por quê? Você tem dadas as especificações, tá? Você garante que tudo que você planejou, o máximo testou, além do óbvio, do planejado, você praticamente conseguiu a 99,999, então é prática você arredonda para 100. O que vier daí é randômico, aleatório. Você diminui para uma margem muito pequena. Isso que é bem legal. Tá? Porque a gente vai além. Isso que é muito. Por isso que o Buck tá aqui sorrindo, ó. O Thanos foi o Buck dos Vingadores, é por aí, né? E aí, as consequências do pepino? É prazo, é custo, sobe, da empresa cai, nível de QA. Pô, ninguém resolve essa porcaria desse bug, né? O software fica com manutenção alta, pô, o usuário reclama, o usuário fica impaciente. E aí? Má qualidade de vida, porque você tem que trabalhar até tarde, o chefe fica te dando bronca, a esposa reclama porque você tá chegando tarde. Entendeu? Aí você começa a reclamar de tão trabalhar e o salário não tá bom. Então tem tantas coisas que aí, né? E o que você tem que fazer para melhorar isso tudo? Né? Isso tudo é uma bomba. Mas como é que você faz? Tá? Você dá um update nas qualidades técnicas, você tem que correr atrás sempre de novas técnicas, de qualidade não técnicas. Qualidade não técnica, ninguém tem a bobeira, Molinari. É isso mesmo. Tem que olhar ao redor, ver o que o colega tá fazendo de bom, né? Não é que você vai copiar, mas procurar absorver o que ele faz de bom para você aumentar o seu portfólio de qualidade, seja técnicas e não técnicas. Olhar para dentro, procurar ter um ar crítico com você mesmo. Ah, mas eu estou fazendo errado. Não é assim. E rever o seu próprio olhar. Será que eu estou olhando direito os meus problemas? Né? Será que de repente, se eu tenho uma dificuldade numa coisa, eu crio uma qualidade ou então eu conserto o meu próprio defeito? Se eu não posso consertar, eu crio uma qualidade para ou fazer uma contenção nesse meu problema? Porque na realidade, o que a gente faz com os problemas de software ao redor? A gente testa tanto, que encosta ele na parede. E ele fica lá quietinho, e só sai no meio da produção. É isso aí. É que nem você dar paulada num adversário que está lutando boxe e ficar impressado nas cordas. O que a gente faz em QA é justamente isso. É aumentar a amplitude do nosso terreno e imprensar o bug nas cordas. Tá? Para que ele quase não possa ficar lá no cantinho, não se manifestar. Porque sempre vai ter algum bug que você não imagina. Nem que seja que o sistema, nem que dê 10 anos, aí que começa a dar um sistema. Aí, por quê? A tecnologia começa a ficar velha. Entendeu? Se a gente que é ser humano, quando a gente fica idoso, começa a aparecer problemas, é pressão, é saúde, é ócio e por aí vai. Quanto mais um software criado por nós. É ou não é, galera? Gente, isso aqui é um ponto fundamental. O World Quality Report, que saiu de 2018 para 2019, tá? Que não sou eu que estou dizendo, é uma visão de um relatório mundial. Tá? O World Quality Report, que é gerado por duas grandes empresas aí. Ele faz o quê? Ele dá uma análise de diversas empresas pelo mundo, inclusive o Brasil. Cerca de 100 empresas mais ou menos no Brasil que contribuem. Esse relatório já tem uma atualização que saiu semana passada. E eu não coloquei aqui justamente porque quando já havia enviado esse relatório, tá? Já bolado essa palestra lá, já estava mais adiante. Então, o que acontece? A gente tem aqui o principal ponto de 2018 para 2019, a satisfação do usuário final. No hoje, a gente já mudou isso daí. A satisfação do usuário final está em terceiro lugar. O que está em primeiro lugar hoje? Tá em contribuir para o crescimento do negócio. Em segundo lugar, detectar defeitos. Em terceiro, essa satisfação do usuário final. E o de 2019 para 2020.
o 2018 e 2019 que está assim. De vez em quando varia. Depende, porque é uma pesquisa no fundo. Mas o resto, tecnicamente, não mudou na essência aqui de baixo. Tá? Por quê? Porque a preocupação tem sido a mesma nesses últimos 2 anos. O que é? Só aumentar o nível de automação, para deixar de ser aquela automação do ABC, você tem que ter um pouquinho mais esperto, automatizar. O que precisa? Você sair do óbvio, sair dos seus silos, se desenvolver habilidades que são além do óbvio. Eu falei, eu já sei tudo de teste de software, tá tudo tranquilo. Você sabe mesmo? Sabe o que é teoria de filas? Cadeia de Markov está relacionado a teste de performance? Você sabe não? Você sabe um monte de técnicas de teste? Você sabe que você pensa que sabe tudo. Ninguém sabe tudo, nem eu sei tudo. Por mais que eu tenha vários livros publicados, um monte de técnicas e estratégias, como você testar em diversas estratégias, coisas que eu já incorporo, mas que eu estou sempre revendo e revisando. Isso é bem legal. E, claro, esse relatório tem uma preocupação melhor com o acompanhamento dos gastos. Quer dizer, é isso aí. Porque as empresas estão preocupadas em acompanhar os gastos e dar retorno para o negócio. Mas é fundamental detectar o quê? Os defeitos, sobretudo, antes de ir para a produção. Isso não sou eu que estou dizendo, é um relatório mundial, tá? Necessidade de aumento da maturidade da automação de teste, tem que aumentar mais. E preocupação com testes em A. E as habilidades para você testar em A. Pera lá, Molinari, quer dizer que inteligência artificial já estão... sim, é isso mesmo. Como é que você vai testar uma machine learning? Como é que você vai testar um chat? Molinari já tem um monte de dica, mas eu ia dar um treinamento já desse de testes em A, tá? Porque eu tô sempre um passo à frente, eu tô outras estratégias. Molinari, mas eu vou testar uma e outra. Tem uma outra estratégia assim. Eu vou testar um chat. Tem essa assim, tem várias. Entendeu? Então, por quê? Porque você mistura qualidades de programador com qualidades, no fundo, de A. Minto, de QA. Porque você acaba... Nem sempre um programador isolado, aquela galera que desenvolve, que eu acho demais, que tem muita gente aqui, ela fica isolada. Hoje, a galera de programação se mistura com a galera de QA e vice-versa. Tá? E uma incorpora a outra. E isso é fundamental. Hoje, muita gente não tem distinção. Distinção só nos papéis na hora de fazer. Então, você tem que adquirir as qualidades, isso é fundamental. Por quê? Porque tem uma diferença. As pessoas confundem muito automação, tá, de teste de software com inteligência artificial. Ou automação no geral. Tá? Eu digo porque tem uma... As pessoas acham que vou automatizar isso aqui, então já tem uma IA. Não, não é assim. Tem vários níveis, tem softwares que explicam. Automação é você pegar uma tarefa qualquer e automatizar. IA é um conceito muito mais amplo. Aqui você está dizendo uma tarefa. Uma tarefa pode estar automatizada e não ter nada de IA no meio. Tá? Por exemplo, se você tem um sistema de previsão aí em cima, o sistema de previsão tem um algoritmo por trás, que está automatizando uma tarefa, uma tarefa de banco. Por exemplo, se você tem, como muitos bancos têm hoje aqui, você tem lá um ajuda ao usuário, que ele entra lá e conversa. Ele não vai conversar com você. Ele conversa com quem, muitas das vezes? Com uma IA. E essa IA tem um algoritmo por trás, um algoritmo de machine learning, um algoritmo de aprendizado, que você tem por trás um chatbot, por trás uma estrutura. E como é que você vai testar isso? Tem várias estratégias. Tá? Por quê? Para que você possa entender a diferença. Então, o Word Quality Report está tendo uma tendência em cima. Então, IA está vendo um conta-força aqui em QA. Então, vocês têm que ficar espertos. Tá? Hoje em dia, não adianta você ficar dentro do seu silo. Você tem que olhar ao redor. Minha visão. QA precisa evoluir mais. Tem que integração com novas tecnologias-chave. E tem que voltar sempre ao básico, como eu falei. Ó. Jogador de futebol, ele sempre treina. Né? Passe, chute a gol. Né? O goleiro sempre treina os mesmos exercícios. Então quer dizer que tem que voltar. Tá? Não sei. Eu acho que muitas das vezes você acha que sabe tudo, não sabe, retreina. É sempre bom dizer quando você passar por novas experiências que te revisem, agreguem novas estratégias para você fazer uma coisa mais simples. Porque cada vez melhor você vai precisar de mais técnicas e estratégias. A Agile DevOps está vindo com força, já está aí, já está há muito tempo. Tá, mas não são tudo. Daqui a pouco você vai vir a técnica XPTO, como muitos falam em Go Horse e outras aí, já está aí. E outra, eu não quero que ninguém seja piloto de ferramenta. Eu acho que as pessoas esquecem de raciocinar, tá? Eu digo isso porque eu vou mostrar uma situação aqui que eu vou comentar, que eu botei numa plateia uma pergunta e 200 pessoas numa plateia e ninguém respondeu. Eu já tinha, antes de fazer essa pergunta, falado para as pessoas o que eu iria fazer, para cerca de 2/3. E ninguém respondeu, mesmo sabendo, falando na palestra, o que eu iria perguntar e aí dando as dicas na hora. E ninguém respondeu. Uma pergunta simples, óbvia. Eu estava dando a resposta ali no próprio slide. E ninguém respondeu. Por quê? As pessoas não olham, as pessoas fazem de uma forma automática. Sai da caixinha. Pare de se olhar. Pare de ser tão automático às vezes. Tá? Pensa, raciocina. Tá?
Bem, testes funcionais, não preciso nem entrar, você sabe o que é teste funcional, tá? Teste de funcionalidade, tá? Das aplicações, tá? Teste de performance é a mesma coisa. Mas o principal que eu quero dizer aqui é que na hora que vocês fazem teste funcional de performance, tá? Você, na hora de estar criando esses testes, você pode estar gerando novos problemas. Porque se você escrever errado, seu erro de português, tem isso? Tem. Se você, tá? Não colocar de uma forma lógica, se você não colocar teste performance de uma maneira mais adequada, tá? Então, assim, você acaba que você gera novos problemas. E testes funcionais de performance são os principais âmbitos dos testes hoje em dia, entendeu? Você, fazer teste, não, tudo bem, 90 e tantos por cento dos testes das empresas hoje que você faz, que você precisa, é teste funcional de performance, tá? Aqui, por exemplo, no caso de testes funcionais, eu não vou explicar isso aqui. Você tem requisito, caso de teste, passos, tudo bem, vocês sabem. Mas o problema é na hora de você passar. Muitas vezes você tem lá um requisito do tamanho de um bonde lá, enorme, que você não destrincha. Aí você destrincha para caso de teste você também não detalha, fica com o tamanho de um bonde, né? E os passos, os detalhes também não faz, você fica com o tamanho de um bonde. Ou você fragmenta demais. E aí, nesses transformações, você acaba gerando novos problemas, que é o problema de transformar o seu objetivo do teste para o seu teste. E nessa transformação você acaba não especificando direito. Aí, ó, gerando bug aí, é o bug sorrindo ali. E é exatamente isso. Por quê? Porque você acaba, né, não equilibrando isso daí. Meus caminhos, vou testar uma coisa, de repente caminho positivo, testa bem. Eu já vi muitos testadores acharem, vou testar aqui, vou testar a telinha simples aqui. Aí testou meia dúzia de situações no positivo e 15 situações negativas. Tá bom. Só que ele não analisou, ele não raciocinou. Que de repente o caminho negativo tinha quase 100 situações que ele não tinha analisado. E o universo que ele abrangeu foi muito menor do que ele poderia fazer. Por quê? Porque ele não raciocinou. É preguiça, né? É não olhar além. E é exatamente isso que eu falo. Fica alerta, testar é bem legal, tá? Mas você tem que ficar atento a esses pequenos detalhes. Testes funcionais é a mesma coisa, automação, tá? Você vai gravar uma ação, você vai repetir. E muitas vezes na gravação, você acha que você está pegando bug, não é. É na reexecução dos testes automatizados, tá? Você grava e aí geralmente é aquele teste que já está pronto, você vai executar, geralmente você prepara uma cidade, funciona. E aí depois você vai repetir, tá? A automação, ela ganha em cima. Então, quando você vai executar coisas com quantidade. Eu vou executar um teste tem que testar para 500 de usuários distintos, tá? E aí eu ganho tempo. Então, você tem que pensar antes de automatizar também. O que vai ser e o que não vai ser. Porque você adquire qualidade de programação. Molinaro, mas eu tenho dificuldade de programação. Mas eu não quero que você seja um mestre de programação. O macete para você entrar em automação é lógica. É lógica. É lógica. Lógica, porque através da lógica você vai para automação e testes funcionais. Muitos testadores têm dificuldade de programação por causa disso. Que não é programação, é lógica. É lógica para programação, não é lógica. Uma ação vem depois da outra. E aquela ação vem depois da outra. E se a conjunto de ações faz sentido com outra ação, não faz. Eu digo um caso que eu vi, tá? Que uma implementação de um requisito que foi transformado em testes automatizados, né, de 2 requisitos. Só que quem automatizou, quem criou e designou que precisava fazer esses scripts distintos, não viu que esses 2 requisitos, tá, e que foram implementados em caso de teste, não se batiam. Ele não viu o todo, ele entrou no... Né? Por quê? Porque você tem 2 coisas aí em cima. Você tem analista e sintetista. Você tem analista e sintetista. O analista, ele, sobretudo, ele detalha, análise, detalhamento. Sintetista, ao contrário, ele olha o detalhe. Entendeu? E aí as pessoas se perdem no detalhe e esquecem de dar um passo atrás e olhar. Entendeu? Teste de performance, claro. Teoria, para quem não entende teste de performance, é justamente isso. Tá? É teoria de fila, basicamente. Mas que teste de performance é muito mais você olhar o ambiente e testar a estrutura ao redor daqueles pontos específicos da aplicação, que você já acredita que vai dar algum gargalo, algum problema de performance, ou desempenho, ou na estrutura ao redor. Tá? Só que já aconteceu, por que eu estou falando isso? Porque já aconteceu muitas vezes de você não ter todas as soluções, tá? Para você poder testar a parte de performance. E aí o que acontece? Você
tem que voltar um passo atrás e usar a engenharia de performance. E para você tem que entender de coisas básicas, como teoria de fila. Então, na verdade, você precisa entender. Eu já vi pessoas serem pilotos de ferramenta. Mas aí, o que é o throughput? O que é não sei o que? Isso é assim. Fala, mas não entende. É necessário entender. Entenda, galera, entenda. Tá? Performance é a mesma coisa. Enquanto no automação, você está num ponto testando uma tela, aqui você vai estar testando e repetindo com vários dados, aqui você pode até estar usando, mas você está preocupado com performance. O que você faz? Você cria esses agentes, usuários virtuais, gera scripts, você grava num ponto e repete ele espalhando o script de vários pontos para emular uma carga. Tá? Então isso é importante vocês terem em mente. Porque muitas vezes, na hora de você criar o script, você acaba gerando problemas. Tá? Porque você não consegue, acha que a aplicação está com problema. Mas não é um problema. Às vezes você até detecta um problema. Como por exemplo aconteceu. E verifiquei que os nomes dos campos por dentro, por detrás da aplicação, no código HTTP não são padronizados. O que acontece? Você vai gravar, claro, mas vai gravar com. Aí depois conserta, tem que consertar. Né? Então, geralmente o teste performance você é focado naquele ponto, na estrutura. Como a estrutura muda, às vezes, tá? E aí os cenários às vezes mudam, é muito mais momentâneo. Geralmente raramente você vai ter um teste de regressão em performance. É muito mais momentâneo, enquanto teste funcional é o contrário. Tá? E como é que você vai começar? Onde é que está o pepino? Você vai entender o seu objetivo, tá? Do seu teste, você vai procurar focar. Tá? Você tem que ter cuidado. E aí você volta lá atrás ao pepino. E as pessoas às vezes, vou registrar direito. Vou fazer um teste. E o pós-pepino, que é você descobrir os problemas. Porque o problema todo não é só descobrir defeito. Mas a galera de QA também recomenda melhorias, sugestões de melhoria da aplicação, né? Dá sugestões aos usuários, né? Esclarece dúvidas até aos desenvolvedores. Porque quem trabalha em QA acaba entendendo da aplicação. Mas eu não trabalho com negócio, eu não tenho que ter. Acaba tendo que entender. Então ninguém sabe tudo, mas é importante. Quem trabalha com teste vai entrando cada vez mais. Mas eu não gosto de teste. Aí não é comigo, entendeu? Né? De repente tem caras que são muito criativos em programação, né? Mas são péssimos de teste, mas que se tem que fazer, aprende, que é bem legal. Teste não tem nada demais. Porque o problema não é seu, o defeito não é da pessoa, é do software. Entendeu? O defeito pode ter começado por falta de bom dia. Mas o defeito não é seu, o defeito é do software ali. Porque o objetivo é resolver o problema do software. Entendeu? Tá? Claro, algumas boas histórias aí, tá? Que a gente possa contar. Entendeu? O remédio errado da avaliação. Eu digo isso porque essa história aqui do remédio errado da avaliação, ela trouxe um problema, tá? Que foi comigo mesmo. Um médico passou para mim, tá, um determinado remédio. E o remédio, tá? Que ele não. Olha só como é. Ele não me orientou que o remédio dava um efeito colateral, que era sono, durante o dia. E aí o que aconteceu? Eu estava na empresa trabalhando, mal comecei a tomar remédio, daqui a pouco comecei a sentir sono. O gerente passou e me viu. O que aconteceu? Ele me deu uma bronca. Tá? Mas por culpa de quem esse problema? Foi por culpa do médico que não me orientou direito. Entendeu? E é importante. Muitas vezes uma falha gera outras falhas lá na frente. E eu fiquei naquele momento com uma imagem, uns anos atrás, de quem dormia. Não é isso. Porque me deram um remédio errado. E eu não sabia. Depois eu fui questionar o médico e ler a bula. Ele desculpa. Então isso é importante. Mas por quê? Porque esse gerente aí vai ter um problema com ele depois. Opa, que me deu bronca. Por quê? Olha só o que vai acontecer. Tá? O Buck demite. O que aconteceu? Esse mesmo gerente, tá? O que aconteceu? Teve uma feature de uma aplicação lá. Isso é fundamental. Uma feature de uma aplicação lá. De um conjunto, de um pedaço de uma aplicação que foi desenvolvido. Né? No meio do documento tinha uma foto. Essa foto tinha que ser desenvolvido lá o que o usuário queria. Passou pelos requisitos, ninguém quer o requisito relacionado à foto. Passou pela área de desenvolvimento, que volta, às vezes, para revisar. E o pessoal da galera que voltou ao documento original, onde estava a foto. E a galera de teste. Alguém fez um teste da foto? Ninguém. Viu a foto. 3 níveis de profissionais, tá? que não viram a foto. Chegou na hora da implementação, o usuário cobrou. Cadê aquela tela da foto? Mas não está aqui, você não falou, não sei o quê. Não, falei, está ali no documento. Documento assinado. O que aconteceu? O gerente questionou o usuário. O usuário disse que queria para a foto, ele disse que não ia desenvolver. O que aconteceu? O usuário foi à matriz na Alemanha. O gerente, é o diretor, na realidade, é o diretor da Unidade Brasil.
que aconteceu? O diretor da unidade brasileira foi chamado na Alemanha. E ele foi sumariamente demitido. Chegou ao Brasil e disse que o pessoal vai embora. Mas todo mundo sabia por quê? Por causa do bug que demite. Por causa de uma foto, de uma imagem. E aí, falei aquilo que eu falei lá atrás. A telinha, tá? Que para 200 pessoas, eu coloquei uma frase. Tá? Que era uma frase criada por uma inteligência artificial. É uma frase criada por uma inteligência artificial. E aí, o que aconteceu? Eu perguntei para 200 pessoas. E aí, quem escreveu essa frase? Eu não disse que era a inteligência artificial, mas tinha falado para você observar a tela. Tinha uma imagem enorme que simbolizava a inteligência artificial na hora. O que aconteceu? As pessoas, em vez de... Eu já tinha falado, não precisa procurar na internet, basta olhar a tela. O que as pessoas fizeram? Quem primeiro acertar, ganhava um livro meu. As pessoas, em vez de procurar, a maioria, que depois me confessaram, olharam pro celular, para procurar a frase, quem tinha escrito a frase. E era impossível, porque a frase tinha escrito pelo Sparrowboot.net, né? Que é uma inteligência artificial que está na web para você criar a frase. E aí o que aconteceu? Ninguém ganhou o livro. Isso aí, ninguém ganhou o livro. E ninguém observou que estava na tela. Agora você imagina, né, ali a tela. Então, não sou eu que não observei. Se 200 pessoas na minha frente fiz um teste ao vivo, 200 pessoas no meio de um seminário, né, e ninguém acertou, você imagina. Por quê? As pessoas não olham, as pessoas não observam, né? Outro, por exemplo, teste funcional de madrugada. Esse é pequenininho, né? Na verdade, eu fui lá de madrugada fazendo quase que um teste lá e estou fazendo teste. Aí acerta a aplicação, fazendo teste. Acerta a aplicação, fazendo teste. Aí chegou uma hora que a gente, não, para, Molinari, para, Molinari. Por que eu não aguento mais erro? Porque tem coisas que você não consegue testar tudo antes. Você tem que descobrir, conforme você vai, né, a massa de dados. Não sei o que, não me deram muita informação da aplicação, eu fui testando. Chegou uma hora que não, Molinari, para, não testa mais. Vou liberar a aplicação assim do jeito que tá. Tá bom. Porque eu testei tanto que no final o próprio gestor de teste pediu para me parar de tanto teste que eu fazia, né? Acontece isso, tá? Limitação da ferramenta funcional. Você quer ver um detalhe? Muitas das vezes você tem situações que você tem que ver a limitação da ferramenta. Eu, por exemplo, aconteceu comigo uma ferramenta chamada Bad Boy, que aí eu fui fazer era uma empresa que eu fui, né, tava lá trabalhando aí. Molinari ajudou a ferramenta, aí implantamos. Aí todo mundo começou a usar a ferramenta, bom, legal. E o que aconteceu? Tá? O nego queria fazer um teste, digamos assim, total, né? Um teste de regressão. De sistema, né, de regressão. O que aconteceu? Tá? Você acaba observando que a solução não está com você. Você tem que olhar para o canal do lado. Aí, muita gente tentou fazer, pô, vamos trocar ideia, uns trocaram ideia, não sei o que, mas o que aconteceu? Aí teve uns 2 ou 3 que não trocaram ideia. Eu falei, como é que você fez? Fiz assim. No final, o Molinari aqui, depois de tão trocar ideia, com vários, peguei solução de A, B, C, D, E, juntei na solução e fiz só um detalhe, que era um acesso através da Verdboy, através do Telnet lá, usando o script, entendeu? Abrir um TXT, e você entrava no banco de dados, que o problema todo era criar. No final, graças a esse pequeno detalhe, e juntando tudo que os outros já tinham feito, eu consegui fazer um teste funcional completo. Né? Pô, Molinari, como é que você fez? Só vocês é que fizeram, só juntei. Só tive uma sacadazinha. E eu juntei o resto. Então você precisa entender que tudo tem limitação. E parte da limitação pode ser superada através de pesquisa. Né? O teste performance enganoso. Foi a mesma coisa. Eu cheguei num cliente, o cliente, e vocês ficaram na ferramenta, hein? Para fazer esse teste de performance aqui, tem que colocar, tem que o fornecedor da ferramenta dizendo que tem que comprar outra ferramenta deles, que é para teste funcional. Olha, performance, para teste funcional. Instalando não sei quantas máquinas aqui, porque não consegue. Falei, então tá. Dá para fazer. Se você pegar a ferramenta dele aí, performance, e colocar em C, dá para fazer por baixo. Dá para fazer em C por baixo. Eu não acho em C, mas a gente aprende um pouco, né? Vai lá, vê meia dúzia de comandos, resolve, faz, acabou. O Molinari, eu te peço um mês. Por que um mês? Porque na verdade eu tinha 4 dias no mês que eu ia sentar para fazer, porque está assunto pré-carregado, que eu sentei 4 dias no mês. Aí o primeiro dia eu fiz, voltei, apertei a minha área de scripts. Fiz a segunda parte, testei e voltei. A terceira parte já estava pronta. Aí testei, validou. Aí o quarto dia foi para fazer o teste final. Na verdade eu precisei de 3, não de 4, né? Dias. Para quê? Mas não se fosse consecutivo, mas eu fiz alternado. Porque eu ficava indo e voltando, né? Eu não tinha tempo para estar no Molinari sobrecarregado. Então, se eu tivesse conectado ele comprar a ferramenta, o cliente ia gastar $250 mil. É isso mesmo, quase um milhão aí, entendeu? Uma grana boa. E isso dificulta, tá? Eu teste vazão inadequado, um teste de performance que foi fazer um teste, e aí a vazão estava inadequada. Por quê? Porque na verdade, na hora que eu fui fazer a vazão,
né, houve uma explosão lá da máquina. O que aconteceu? A máquina, ela perdia a ferramenta de performance, mas eles foram reinstalaram, não instalaram a ferramenta toda. Na hora eu botei mais de uma ferramenta e consegui medir com 2 ferramentas o que precisava. E recomendei, essa ferramenta não dá para entrar. O que acontece? A ferramenta, o software não entrou no ar. E era uma, digamos assim, uma empresa de telecom com 3 letras. Mas tudo bem, vamos nessa. Bom, foi bem legal. Sem teste. Outra coisa, eu fui testar aqui na Caixa Econômica uma vez. Chegaram lá, Molinari, você vai testar isso aqui. Chega lá, me sabotaram de novo e botaram lá o ambiente para testar a ferramenta de teste. Tudo lá, a aplicação estava indisponível. Ficou 3 dias indisponível. Tinha que testar em 3 dias e depois voltar. Como já tinham feito um teste, eu falei, então tá bom. Aí o que eu fiz? Eu peguei o teste do outro rapaz, já tinha gerado no relatório, reforcei, né? Já que nunca disponibilizava a ferramenta, reforcei os testes dele, eu entendi a aplicação dele por dentro dos testes que ele já tinha feito. Né? Eu investiguei os logs dele e descobri outros bugs e recomendei novas coisas. No final, você não pode testar? Não, tá aqui, ó. Eu não pude testar para medir tudo, mas eu reanalisei o teste que foi feito e tá aqui, ó, um monte de bugs. É isso mesmo. No final, eles ficaram com cara de tacho. Por quê? Botaram tanta dificuldade que eu descobri mais defeitos. Né? E isso acontece. Defeito sempre existe. Você que não quer procurar às vezes. Tá? Você vai mergulhar no futuro. Tendências tech, lado tech vai mergulhar, lado não tech. Cara, ó, eu não digo mais nada. A inteligência artificial tá chegando, tá aí. E tem várias coisas com o mercado de games. Computação em nuvens, computação inteligente aí. Tá? Então, assim, isso tá tendencialmente para cá. Quem quer entender um pouco dessa automação aí do mundo, lê esse livro Secundária das Máquinas. Até porque IA hoje está muito focado. Não tem ainda IA geral. Hoje está muito focado em IA estreita, que é uma IA, quando fala assim, são para sistemas especialistas, tá? Para coisas específicas, como chatbot e outros, para atender problemas específicos, tá? Porque não existe aquela IA geral ainda de maneira muito ampla, como se fosse equivalente a um ser humano que pudesse decidir por si só. Quando chegar aí, nós teremos o robô andando no meio da rua e na fila de emprego, tá? Fora isso, a gente tá. E isso está acontecendo, as coisas mudam, a tendência está um pouco, ó. Não é à toa que você tem aí, com Microsoft, as empresas que definiram o IA como uma das prioridades principais aí em cima. Tá? A IA, inclusive, é a prioridade principal da Microsoft oficialmente. Então, a gente tem que olhar a IA como um outro lado. Né? Muitos bancos hoje já têm computação em nuvem, já estão, né, carros sem motorista, isso já está entrando no Brasil, nos Estados Unidos já está maduro, está virtual. Tudo está vindo, a gente testa isso tudo. Teste não é só de uma coisa, o teste ao redor. Qualidade de software e teste. Isso mesmo, isso aí. Você tem que empoderar cada vez mais, você tem que fazer as coisas de maneira cada vez mais lúcida. E qualidade não técnica? Claro, é aprender a programar, como eu já falei. Tá? É isso aí, você faz o quê? Você faz, tá? Você olha para a lógica, fazer o básico cada vez melhor, mergulho em teste de games, ágeis, né, técnicas básicas de teste, incluindo usabilidade. Eu tenho no meu livro de testes funcionais, de testes de aplicações mobile, um capítulo inteiro de usabilidade e teste de usabilidade. Porque hoje você não dá para falar em testes de aplicações mobile se você não fala em usabilidade. Você tem que entender teste de usabilidade e entender de usabilidade. Teve uma vez que eu fui numa empresa que estava com uns problemas, eu falei, vocês estão precisando de teste de usabilidade. Eles tinham aplicações client-server, web e mobile. Era a mesma aplicação. É isso mesmo. A aplicação. Tinham clientes que usavam versões client-server, web e mobile. Tá? E a usabilidade ao redor. Então, eu não só orientei em teste de usabilidade, mas também dei treinamento de usabilidade. As pessoas não entendiam direito o que era usabilidade. Tá? Então, a gente tem que olhar um outro olhar. Até mesmo numa aplicação que não é mobile, você olha a usabilidade. Antigamente, você não dava tanto atenção a isso, mas hoje você tem que dar. Claro, lá não tech é isso tudo, gente. Proatividade, comprometimento, curiosidade, hábito de ler, registrar tudo. Inglês, eu já nem falo mais. Aprender a lidar com o emocional. Eu já lidei com gente que chegava na mesa de mau humor, né? Se afasta daquela galera, gente de mau humor. A esposa brigou de manhã, né? Então, assim, é necessário você ter um controle emocional, você ter um lado meio cientista, você ser cada vez mais objetivo e não esquecer da sua saúde e ser feliz, porque no fundo você quer ser feliz. E testes, ele realça isso. Então isso é bem legal. Gente, isso tudo foi para dizer que ou você se transforma, ou você é transformado em algo que não deseja. Esse é meu e-mail, meu LinkedIn, meu blog, meu canal, tá? E, gente, é isso aí. Eu agradeço a vocês por tudo, tá, gente? Valeu, grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado por assistir, galera. Compartilhe o vídeo, o canal. Valeu, tchau!